nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 19. Eu gostaria de ler e peço aos irmãos que me acompanhem nessa leitura. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem e sem fala, ouvem-se suas vozes. Em toda a extensão da terra estende a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é a qual o noivo que sai do seu aposento, e se alegra como um herói, a percorrer o seu caminho. Vai de uma extremidade dos céus até a outra, nada se furta ao seu calor. Olhando para o versículo 14, no versículo 13: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante a sua presença. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Curva tua fronte. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus e gracioso Pai, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor está presente nessa casa e recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos que fale em nossos corações, por intermédio da Sua palavra, Deus. Ó Pai amado, nos prepara, Senhor Jesus, para ouvir a Sua voz, e que essa mensagem, Senhor Jesus, surta efeito, Senhor Jesus, em nosso meio. É o que nós te pedimos, amém. Podem tomar assento. Este Salmo 19, nós lemos aí, a respeito de um salmo composto por Davi. Esse salmo, ele é composto por Davi, e é interessante porque o salmista Davi, ele começa esse salmo ditando alguns dos elementos da natureza, quando ele fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem suas vozes. Isso me chamou muita atenção, irmãos, porque o salmista Davi, ele usa os contrastes da natureza para revelar como que esses elementos proclamam a glória de Deus. Ele começa dizendo: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E proclamar é declarar publicamente, É interessante observar isso. Com isso, o salmista Davi, ele está dizendo que os céus, o firmamento, a noite e o dia são testemunhas transcendentes da criação. Para que os irmãos entendam melhor, o sol, o céu, o firmamento, a noite e o dia, todos esses elementos anunciam a existência de um ser soberano. Todos esses elementos anunciam a grandiosidade de um Deus. O sol, quando ele se põe e ele esbanja o seu calor e o seu brilho, ele está dando testemunho da existência do Deus que vive no céu. Ele dá testemunha do Criador. E isso é interessante porque nós observamos que o sol, o firmamento, o dia e a noite são testemunhas incessantes e transcendentes da criação. Desde a criação, eles dão testemunho das obras do Senhor, do que o Senhor fez, de como o Senhor é grande. A partir do momento que nós começamos a meditar nessas coisas, imaginando o tamanho, por exemplo, do sol, o tamanho do firmamento, a constância desses elementos na natureza, nós começamos a compreender um pouco da complexidade do tamanho de Deus.
quando nós olhamos para o sol brilhando ao meio-dia, com o seu forte calor, esbanjando, o seu brilho, nós observamos a existência de Deus por intermédio do sol. Nós observamos a existência de Deus ao contemplarmos o firmamento com todas as suas estrelas. Todas essas obras, irmãos, todos esses elementos anunciam a existência de um Criador soberano. É impossível observar a natureza, todos esses meios, e não chegar à conclusão da existência de Deus, porque eles são testemunhas vivas, testemunhas que são transcendentes, testemunhas que anunciam a existência de Deus, e são boas testemunhas. Por quê? Porque são testemunhas obedientes, e o propósito deles são proclamar a glória de Deus, e isso eles fazem muito bem. Desde que eles foram criados, o seu objetivo maior é anunciar a existência de Deus. O sol ele só sai pela manhã e só se põe à tarde se for para a glória do nome do Senhor. A noite só vem se for para glorificar o Deus que criou a noite. O firmamento só existe se for para anunciar as grandezas da obra das mãos do Senhor. Todas essas coisas só existem para anunciar o quão grande é o Deus que nós servimos. E é isso que o salmista Davi está dizendo. Eles declaram a glória de Deus. Eles proclamam. Por que proclamam? Porque eles declaram abertamente. Eles declaram com um exemplo do que são. E eles não declaram, assim como diz o salmista Davi, com suas palavras. No versículo 3 está escrito: sem linguagem e sem fala, ouvem-se suas vozes. É interessante. Quem já ouviu a voz do sol? Quem pode ouvir a voz do firmamento? Quem pode ouvir a voz da noite? São elementos que não transmitem linguagem. Você não pode compreender a linguagem deles, mas eles, pela sua fala, pelo que são, eles proclamam a glória de Deus. E preste atenção, eles proclamam a glória de Deus não pelo que eles falam. Eles são testemunhas não pelo que eles dizem, mas são testemunhas pelo que eles são. Ninguém aqui ouviu a voz do sol para dizer que o sol é testemunha de Jesus. Ninguém aqui ouviu a voz do firmamento para dizer que o firmamento é obra do Criador. Mas todas essas obras nós compreendemos como sendo o nosso Deus, o Criador de todas elas. E por quê? Porque eles estão na responsabilidade de anunciar as glórias de Deus, dia após dia, noite após noite. Eles anunciam incessantemente, constantemente, porque eles têm prazer para isso. É esse o motivo da existência que eles têm. É interessante nós observarmos isso. São testemunhos verdadeiros, que testemunham pela sua forma de ser, pela composição pela qual são criados. Quando nós olhamos para o sol, nós compreendemos Deus no sol. Nós compreendemos Deus no firmamento. Nós compreendemos Deus no dia e na noite, e na complexidade que há no universo. Todas essas coisas nós conseguimos compreender Deus pelo meio que elas são. Na verdade, irmãos, esse testemunho, cujos elementos da natureza manifestam, são na realidade motivo de nossa meditação. São na realidade motivo de nos colocarmos a consciência do porquê Deus nos criou, do porquê somos formados do barro, do porquê Deus com suas mãos Ele arquitetou o ser humano, formou e assoprou em nós o fôlego de vida. Se os céus, pela palavra de Deus, foram criados e eles anunciam a glória de Deus, como mais nós que somos ditos filhos de Deus, e somos formados não só pela palavra, mas por suas mãos, e em nós há o fôlego de Deus. Como nós não podemos ser, como nós não somos testemunhas desse Criador? Como não testemunhar da existência deste Deus? Aonde nós
nós viemos culto a culto prestar adoração a Ele? Como falar no nome dEle se nós não damos testemunho? Devemos aprender com esses elementos da natureza, que sem fala, sem linguagem, sem um bom falar, né? Sem usar palavras bonitas, eles anunciam a glória de Deus. E nós, muitas das vezes não anunciamos nem por palavras, mas há aqueles que anunciam por palavras, mas não anunciam pelo que eles são. E o salmista Davi, ao falar dos elementos da natureza, ele vai finalizar esse capítulo dizendo: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença. O salmista Davi aqui, ele faz dois pedidos, ele tem dois desejos. O primeiro desejo do salmista Davi é que as palavras que ele tem sejam agradáveis, que todas as palavras que saem da boca dele, que elas possam ser agradáveis. E não só isso, o salmista Davi também tem o desejo de que o coração dele seja agradável na presença do Senhor. Não só as palavras, mas também o coração. Deus, ele se importa que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Existe a adoração verdadeira, e a adoração verdadeira não é o louvor que nós cantamos com uma voz afinada. O verdadeiro louvor não é aquele louvor que você tem a voz mais alta e mais bonita aos olhos humanos, não. O verdadeiro louvor e o louvor que Deus agrada é o louvor que profere do coração, que vem de dentro para fora, uma coisa inteiriça, uma coisa que não é pela metade, uma coisa que proclama a glória de Deus. É interessante que, ao observar os elementos da natureza, Davi, ele faz esse pedido, porque talvez Davi olhou para a sua forma de adorar e viu defeitos, ao comparar a sua forma de adorar com a forma que os elementos da natureza adoram. Ao olhar para o sol, que numa jornada contínua não cessa o seu percurso, ao olhar para a terra, que ela está sempre em movimento, anunciando a grandeza de Deus na criação do mundo, ao olhar para todos esses elementos, até para aquele pássaro que canta, mesmo estando preso dentro da gaiola, ele canta. Muitos pensam que ele canta porque ele está feliz, mas não, ele canta porque ele tem a missão e a incumbência de proclamar a glória de Deus, de adorar o nome do Criador e de louvar o seu Deus. É por isso que ele canta. Aleluia. Porque não há louvor quando se está preso, como um pássaro está, tendo duas asas para voar, não é? Mesmo assim, ele proclama a glória de Deus, porque é para isso que ele foi feito. É para isso que ele foi feito. E para que nós somos feitos? Qual é o nosso objetivo, irmão? Será que o nosso objetivo é passar pelo curso dessa terra, adquirir bens, fazer amizades e logo descer a sepultura? Será que o nosso objetivo, a nossa existência nesse mundo é apenas para essa matéria terrena? É apenas para aquilo que eu posso alcançar tendo dinheiro no bolso? Qual é o objetivo da nossa existência? Se não para proclamar a existência do Criador, se não para falar das grandiosidades de Deus, não só pelas palavras, mas também pelo meu procedimento. O salmista Davi, ele se preocupa e ele deseja que as palavras dele sejam agradáveis, que as palavras deles venham anunciar as grandiosas obras do Senhor, e que não só as suas palavras, mas que também o seu coração anuncie a grandeza do Senhor. É interessante, irmãos, eu gostaria de também fazer uso do livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4,
a qual vai dizer assim, no versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa palavra Jesus usou para proferir a uma mulher samaritana, e ele disse isso a esta mulher, porque essa mulher estava na beira de um tanque, ela estava colhendo água para si, para saciar a sua sede e para fazer os seus serviços. E Jesus ele vem apresentar a essa mulher não uma água que ela pode obter através de um balde e do poço que foi cavado, mas ele vem anunciar uma água que só ele poderia oferecer, mas é uma água diferente, porque essa água ela sacia a sede eternamente, e todo aquele que tem acesso a essa água tem acesso para sempre. É uma fonte que é criada dentro do indivíduo, que jorra para a vida eterna. Preste atenção, a partir do momento que você teve acesso a essa água, a partir do momento que você teve um encontro com Jesus, cria-se no interior desse ser humano uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Sabe o que quer dizer? Que todos que vão até você terão a sede saciada. Sabe aquelas pessoas que vão até você sedentos por Deus, elas devem encontrar Deus em sua vida, porque você é uma fonte que anuncia a grandiosidade dele, você porta o DNA de Deus. Então, irmãos, nós individualmente, cada ser humano que está aqui, somos uma fonte de água, e é uma água que sacia eternamente, é uma água que nós podemos transmitir por intermédio da nossa vida. E quantas pessoas vão até você e não encontram água para beber? Quantas pessoas vão até você e, na verdade, ao invés de encontrar água e sair da sua presença saciados, elas saem ainda mais sedentas, elas saem ainda mais perambulantes. Se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Tem água para todo mundo. Essa é a vida daquele que teve um encontro com Jesus. Todos vão à fonte com um propósito. Já percebeu isso? Essa mulher ela foi à fonte porque ela queria ter água para beber. Talvez ela estava saciada. Existem pessoas que vão até você com um propósito. E muitas das vezes, a partir do momento que elas encontram você, elas saem até frustradas, porque aquela expectativa que ela criou, né, não condiz com aquele encontro. E é interessante porque ele continua dizendo, e o segundo pedido que ele faz, o segundo desejo do coração de Davi era que a meditação do meu coração seja agradável ao Senhor perante a sua presença. Davi, ele se preocupa com a forma que ele vai se apresentar a Deus. Davi, ele tem a preocupação da forma que ele vai se encontrar com Deus. É interessante, porque nós temos essa preocupação por natureza, não é? Quando nós marcamos um encontro com uma pessoa importante, talvez, nós queremos vestir uma roupa boa, tomar um banho, usar um perfume, queremos andar bem apresentados, né? É como uma entrevista de emprego. Eu não sei se alguém aqui já viveu isso, mas você dispara os currículos e aquela pessoa liga para você e fala assim: olha, vem aqui segunda-feira, 7 horas, eu tenho uma vaga aqui, mas eu preciso de conversar com você. E a gente vai, se coloca uma roupa bem arrumada, talvez nós chegamos lá ainda 6h30, com folga, não é? Chegamos lá, nos preparamos para esse encontro, irmãos. Até ensaiamos o que nós vamos falar, não é? E como nós temos nos preparado para encontrar com Deus? Como nos temos preparados? E eu gostaria de classificar esse encontro não só numa matéria aqui na terra, porque quando você vem para a igreja, automaticamente você vem para cultuar a Deus. Você vem para oferecer a Deus um louvor, para oferecer a Deus uma adoração, não é? E como nos temos preparados para estar aqui neste culto? Eu te pergunto no hoje, como você se preparou para estar aqui?
talvez o culto poderia ser diferente se todos nós nos prepararmos para encontrar com Deus. Talvez Deus, ao observar a nossa preparação no que tange a servir a Ele e encontrar com Ele, talvez Ele desceria aqui de uma forma ainda mais real, ainda mais presente. Talvez Ele se manifestaria em nosso meio de uma forma ainda mais clara, ainda mais poderosa. Mas como nos temos preparado para encontrar com esse Deus? Sendo que muitas das vezes nós chegamos aqui já olhando no relógio a hora de ir embora. E não só, irmãos, nessa matéria, mas como nós temos preparado para encontrar com Deus quando Ele vier com resplandecer de glória. Nós adoramos a Deus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode nos oferecer, mas não imaginamos muitas das vezes que nós estamos nos preparando para viver eternamente com esse Deus que nós adoramos. Se nós não adorarmos a Deus pelo que Ele é, se nós não nos prepararmos para encontrar com Ele, como tem sido a nossa adoração? Será que nós temos buscado a Ele com o nosso coração e com as nossas palavras? Será que o nosso louvor ele tem chegado ao trono? Será que ele tem passado esse fogo PVC? Será que ele tem encontrado ao trono do Senhor? E será que ele tem se agradado do nosso louvor? O que Deus vê quando você louva? O que Deus vê quando você levanta a sua mão para adorar Ele? O que Deus tem visto ao olhar para a terra e ver você glorificando o nome dEle? O que Deus tem visto? Aleluia. No livro de Mateus, no capítulo 15, do versículo 8, Jesus vai dizer assim para um determinado povo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me honram com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Deus vai se queixar da adoração dos fariseus. Eram homens que à vista humana esbanjavam santidade. Eram os homens que à vista humana eram os exemplos a ser seguidos. E na verdade Jesus está dizendo: não segue o exemplo deles. Sabe por quê? Porque eles se aproximam de mim pelo exterior, pela sua forma de falar, pelo que eles vestem. E a adoração deles não são de dentro para fora. Sabe o que acontece? Eles falam o meu nome, mas o seu coração tem outro nome. Eles com a boca anunciam que eu sou o Senhor, mas o seu coração, o Senhor deles são eles mesmos. Sabe por quê? São amantes do seu ego. Gostam de transparecer, de se mostrar. E Deus, quando Ele olha para essa raça, quando Ele olha para esse povo, o que Ele diz? Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que Deus quer, irmãos? Que nós ofereçamos a Ele um verdadeiro louvor, que nós ofereçamos a Ele um verdadeiro louvor, um verdadeiro sacrifício, não um sacrifício superficial, algo que pode ser apenas falado, mas algo também que pode ser vivido pela nossa vida. Deus, Ele quer que nós o adoremos, irmãos, em espírito e em verdade. Se não for dessa forma, irmãos, é em vão a nossa adoração. Se nós estamos aqui, irmãos, cultuando para mostrar a nossa bonita voz para alguém, irmãos, não perca seu tempo. Não faça isso, irmãos. Se você quer adorar porque você quer aparecer, se você quer adorar porque você gosta de esbanjar a sua voz bonita, a sua forma de falar, não, irmãos, para com isso. Se o seu objetivo ao vir cultuar a Deus não for proclamar a glória do Senhor por intermédio de quem você é, por intermédio do que você fala, em vão você tem vindo, em vão é a sua adoração. Que nós possamos meditar nisso, irmãos, e que a nossa adoração possa ser uma adoração não apenas falada, mas uma adoração vivida por intermédio de quem nós somos. Nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Esse é o nosso objetivo. Antes de qualquer coisa, nós devemos glorificar a Deus.
porque é para isso que Deus nos criou. Paulo, ele, na sua jornada, para terminar, ele dizia ser testemunha de Jesus. E quando nós olhamos para Paulo, nós observamos, um contraste muito grande do que ele é para o que ele era. Porque Paulo, se nós formos traçar uma linha do tempo, como é no calendário, nós vamos observar Paulo sem Jesus, Paulo depois de Jesus. E Paulo sem Jesus, ele dava testemunho. Só que o testemunho de Paulo era um testemunho que escandalizava. Era um testemunho que não anunciava a glória de Deus. Era um testemunho que não visava glorificar o nome do Criador. Agora, e Paulo com Jesus? Não, Paulo com Jesus é diferente. Sabe por quê? Ele vai dizer assim: a minha vida não tem importância para mim mesmo, a não ser que for para glorificar o nome do Senhor. Você já imaginou alguém dizer isso? Alguém dizer que a vida dele não tem sentido se não for para proclamar a glória de Deus? Se esse não for o objetivo principal da sua vida, você está errado, irmãos. Há tempo de se consertar. E eu gostaria apenas de dar a última ressalva nessa mensagem. Que é impossível, isso digo eu, conhecer a Deus e não dar testemunho. É impossível ter conhecido esse Deus e não dar testemunho. Essa é uma forma de você avaliar se verdadeiramente você teve esse encontro. Sabe por quê? Se encontrou com Deus e até hoje ele dá testemunho. O firmamento se encontrou com Deus na criação do mundo. À noite, todos os elementos criados na natureza dão testemunhos até hoje, porque uma vez eles viram resplandecer da glória de Deus, agindo em si, agindo na sua vida. E nós, se verdadeiramente encontramos com Deus, temos esse encontro verdadeiro com Ele, é impossível que não anunciemos. É impossível que por intermédio da nossa vida as pessoas não vejam Jesus. Que nós possamos meditar nessas palavras e guardá-las em nosso coração.